E aí galera, aqui quem vos fala é o professor Adonai. Eu vim contar mais uma historinha maravilhosa para vocês, mais uma leitura mais do que necessária, quase obrigatória, né? Uma obra sensacional do inominável, fantástico Guimarães Rosa. Hoje eu vou contar para vocês A Hora e a Vez de Augusto Matraga, um conto que está presente na obra Sagarana, aquele livro sensacional de contos, que foi o último conto do livro Sagarana, e ali parece que o Guimarães Rosa quis deixar para o último, né? Como se A Hora e Vez de Augusto Matraga fosse, na verdade, a cereja do bolo, né? E realmente é uma bela de uma cereja. Tem contos sensacionais de Sagarana, mas na minha opinião, na minha humilde opinião aqui, realmente A Hora e Vez de Augusto Matraga é um dos melhores contos da literatura brasileira de todos os tempos. A Hora e Vez de Augusto Matraga vai contar pra gente a história desse personagem, o Matraga, que na verdade o nome verdadeiro dele é Augusto Esteves, né? Também chamado de Nhô Augusto, né? Pouca gente chama ele de Augusto Esteves, na verdade, mas a maioria chama de Matraga. E logo no início, Guimarães Rosa deixa bem claro pra gente que não vai explicar a origem do nome Matraga. Matraga é Matraga e pronto, né? Não se explicam, de certa forma, quais eram a origem dos apelidos no sertão. Lembra que nós estamos falando de uma obra que se passa no universo do sertão mineiro de Guimarães Rosa, que muitas vezes as pessoas não querem ou não conseguem ler Guimarães Rosa por conta da linguagem que o Guimarães Rosa emprega em algumas obras, né? Que é a linguagem do sertanejo. O Guimarães Rosa cria uma linguagem para escrever a obra dele. Se você quiser ler melhor a obra do Guimarães Rosa, não tem como você fugir desse livro aqui, o Léxico de Guimarães Rosa. Isso aqui é um dicionário todinho feito para você poder ler e interpretar a obra do Guimarães Rosa. Então, sem esse livrão aqui, você vai ter uma dificuldade inicial para ler as palavras que o Guimarães Rosa... Lembra que, sendo um autor, o Guimarães Rosa, da terceira fase do modernismo, é um cara que vai trabalhar com a linguagem, vai recriar a linguagem, vai criar uma linguagem própria para a obra dele, né? Então, ele vai criar o sertanejo, que é a linguagem do sertão. Assim como aqui no Pará nós temos um cara chamado Dalcídio Jurandir, que nas obras dele ele vai criar uma linguagem também muito interessante, que é o caboclês, para aquela enealogia sensacional que o Dalcídio Jurandir escreveu do ciclo do Extremo Norte. E eu te indico até uma obra, ela leia, Belém do Grão-Pará, sensacional, um dos livros da minha vida, é Belém do Grão-Pará, do Dalcídio Jurandir, autor paraense, né? Sensacional também. Então, A Hora e a Vez de Augusto Matraga vai contar a história desse cara, o Nhô Augusto, né? Também chamado de Augusto Esteves e chamado de Matraga, que era um cara mau, muito mau, daqueles caras que eram péssimos no sertão, um cara mau por natureza. E a história começa com um leilão de mulheres, né? Onde estão sendo leiloadas duas mulheres, e uma delas se chama Sariema, né? E ela está ali sendo leiloada, e a Sariema, o marido dela está presente lá no leilão dela, né? E o Matraga, sendo esse cara mau, e ele um homem muito rico, muito poderoso também, ele vai lá e compra a Sariema para ele, né? E leva ela lá para a fazenda, e ele compra simplesmente para nada. Ele não vai se viciá-la, né? Usá-la como objeto sexual, nem dar para os seus capangas ela, e nem também vai usá-la para casa. Então ela fica triste, porque ela é como se ela fosse comprada somente para o bel prazer e sofrimento de todos ali, né? E o Matraga compra ela justamente para isso. E a esposa do Matraga, a dona Dionora, ela vai precisar fazer uma viagem para Cerro Azul, ela e a filha dele, uma garota chamada Ninita, né? E a dona Dionora e a Ninita vão para o sertão, vão para Cerro Azul, só que o Matraga se recusa a levar, diz, não estou cansado, não dá para eu levar vocês e tal. E ele pede para o seu criado, né, o Kim Recadeiro, né? Os nomes em Guimarães Rosa são bem interessantes, né? O Kim Recadeiro, que o nome dele já diz a função dele na história, o Kim Recadeiro vai levar a Dionora e a Ninita para Cerro Azul. E nessa que ele vai levá-las duas, a comitiva ali que ia levando elas é interceptada por um cara chamado Ovídio Moura. E o Ovídio Moura, ele pega as duas e avisa para o Kim, olha, que
volta lá com teu patrão e diz para ele que a partir de hoje a Dionora vai viver comigo e a Ninita também. Se ele quiser tirar satisfação comigo, manda ele vir aqui que eu estou esperando, né, ele. E o Kim Recadeiro volta até lá onde o Matraga estava, avisa para ele, o Matraga de um pulo sobe no cavalo, já vai atrás para querer saber o que foi que aconteceu, tomar satisfação, e manda chamar os jagunços, né? Olha, vai lá aqui, chama os jagunços, reúne todo mundo que eu vou lá buscar a Dionora e a Ninita de volta. Só que o Kim Recadeiro diz, ó, senta de novo que eu tenho outra notícia para te dar. É o seguinte, olha, tu não pagaste os funcionários, então foi todo mundo embora. Mas como? Não é possível, olha, um cara aqui, né, o Major Consilva, contratou todo mundo, e agora todo mundo está lá trabalhando. Ah, mas eu vou me vingar de todo mundo. Então ele decide se vingar de todo mundo. Pega a arma dele, sobe no cavalo e vai galopando até a fazenda do Consilva. O Consilva já sabia que o Matraga ia atrás dele, que o Matraga ia se vingar dele, e manda armar uma espécie de emboscada para o Matraga. Quando o Matraga chega, ele é recebido pelos capangas a bala, né? E ele é alvejado logo de cara. Pegam ele e levam ele até a beira de um barranco, para ali ele ser assassinado de verdade, né? Ele é marcado com ferro de marcar boi, ele vai ser espancado, né? E tudo que você pode imaginar vai acontecer com o Matraga. E ele ali, colocam ele na beira do barranco ali para fuzilar ele. E na hora que eles iam dar os tiros, o Matraga, no último momento ali de força ainda, de suspiro de vida, consegue se levantar e se joga do barranco e acaba caindo lá embaixo, cai num córrego e sai boiando pela água. Os homens olham, né, os capangas olham e dizem, ah, não, ele está todo quebrado, se quebrou todo, deixa para lá e ele não vai sobreviver. E ele acaba sendo recolhido mais adiante por um homem, um negro, chamado Pai Serapião, né? E o Pai Serapião, que tinha uma esposa, né, a mãe Quitéria, eles vão cuidar do Matraga durante 6 longos meses. Ele estava totalmente quebrado, quebrou as 2 pernas, quebrou os 2 braços, virou um bebê praticamente. Mas eles vão cuidar dele com muito carinho, com muita paixão ali por ele. E a mãe Quitéria e o pai Serapião vão começar a ser chamados de pai e mãe pelo Matraga mesmo. E a mãe Quitéria, que era muito religiosa, ela começa a contar para o Matraga, né? Olha, Matraga, abdica desse teu jeito, para com esses teus modos brutos e tal. E ele começa a acalmar o coração dele ali, de certa forma, ele começa a se tornar uma pessoa melhor. Ela chama um padre, e o padre vai lá em sigilo, e o padre, conversando com o Matraga pergunta, padre, será que tem jeito de eu me tornar uma pessoa boa novamente e tal? E o padre diz, olha, tem jeito sim. O único jeito de você se tornar uma pessoa boa é você fazer da sua vida um dia inteiro de trabalho, né? Trabalhe o máximo que você puder, trabalhe tudo que você puder e faça da sua vida um dia inteiro de trabalho. A gente vai continuar no vídeo 2.